De volta com o Plantão da Cidade, movimentação política neste final de ano, neste mês de dezembro, nesta quinta-feira em Belo Horizonte. Agora há pouco, o ex-vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, que estava no PSB, se filiou ao MDB. E com a presença do presidente nacional do MDB, o deputado federal por São Paulo, Baleia Rossi. Aliás, Baleia Rossi vai estar no início da noite na Câmara Municipal de Belo Horizonte como orador da solenidade de entrega da grande medalha do mérito da ordem da grande medalha do mérito do Legislativo Municipal. Ele vai ser o orador desta solenidade e ele está conosco aqui no estúdio do Plantão da Cidade. Deputado Baleia Rossi, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Eustáquio, boa tarde a todos que estão acompanhando a Itatiaia. Para mim é um privilégio poder falar com todos vocês. Inicialmente, sobre a filiação do ex-vice-governador Paulo Brant ao MDB, já pensando, além de ser um nome importante, foi vice-governador de Minas de 2018 a 2022, é o nome já para disputar eleições em 2026? Com certeza, a gente está trabalhando para fortalecer o nosso movimento democrático brasileiro aqui em Minas Gerais, e o Paulo Brant é uma grande figura, um grande político de Minas Gerais e reforça muito os nossos quadros. Ao lado do Gabriel Azevedo, que foi o nosso candidato a prefeito aqui, que é uma das figuras que mais se destacaram na política aqui do estado e da política nacional, ao lado do Niltinho, ao lado do Hercílio, do Tadeuzinho, do João Magalhães e de tantos MDBistas que já estão no partido há muito tempo, mas acho que esse movimento de abrir as portas do partido para pessoas de bem que queiram fazer a boa política é fundamental. Então hoje nós começamos a tarde com essa grande filiação do Paulo Brant. Foi lá no Café Nice, que é um lugar tradicional aqui de BH, no dia do aniversário. Então tem um simbolismo que para nós é muito importante. Então já dar as boas-vindas ao ex-vice-governador e dizer que nós esperamos que ele tenha essa capacidade de dialogar com a população e ser deputado federal. É o nosso projeto, lançar a pré-candidatura já do Paulo para que ele possa fortalecer a bancada mineira lá na Câmara dos Deputados. E além de ter sido vice-governador, agora na eleição para prefeito de Belo Horizonte, ele fez dobradinha com Gabriel Azevedo. Ele era do PSB, foi candidato a vice de Gabriel Azevedo na eleição municipal. Aliás, o Gabriel Azevedo ficou em quarto lugar na disputa, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. E o senhor falou que o ex-vice-governador Paulo Brant vai ser candidato a deputado federal em 2026. E qual que é a pretensão para o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, para 2026? Você sabe que a construção da candidatura a prefeito aqui de Belo Horizonte com o Gabriel Azevedo foi uma construção muito interessante, porque muitas das lideranças políticas não acreditavam na performance eleitoral do Gabriel. E quando ele fez a construção junto com o Paulo Brant, as pessoas já começaram a olhar diferente para a nossa chapa. Uma chapa com duas lideranças respeitadas e tem muitos serviços prestados à cidade, e mesmo as pesquisas não detectavam o crescimento dessa candidatura, e os dois tiveram mais de 10% dos votos. Se a gente fizer uma comparação com as outras candidaturas, uma candidatura que foi com sola de sapato, com suor, com sangue, com emoção, com amor a Belo Horizonte, com projeto, e saíram gigantes eleitoralmente. Então, claro que 26 está um pouco distante, mas eu gostaria muito que o Gabriel pudesse, ouvindo o partido, unindo o partido, discutindo com a sociedade, participar de uma candidatura majoritária em 26. Eu acho que ele saiu muito grande, teve uma vitória eleitoral, porque você fazer mais de 10% dos votos na capital contra estruturas poderosas, você sai com um capital político muito grande. Então o MDB, que tem história aqui em Minas, hoje
a gente tem que sempre relembrar, né? Quando a gente olha para o futuro e a gente vê uma esperança de crescimento, de fortalecimento, de poder fazer a diferença na vida das pessoas e melhorar a qualidade de vida das pessoas, a gente tem que olhar para o passado e ver o que nós já pudemos fazer. E o MDB aqui de Minas é o MDB do Tancredo Neves, que foi uma grande liderança. Acho que nós temos dois grandes ícones do MDB no Brasil, o Ulisses Guimarães e Tancredo Neves. Então a gente, quando vem a Minas Gerais, a gente não pode deixar de lembrar daquelas figuras que fizeram história no nosso país, e agora a gente vê que tem pessoas novas seguindo os bons exemplos para que a gente possa fazer ainda mais e melhor. Então, como presidente nacional do partido, eu fico extremamente feliz de ver que o Niltinho, o Hercílio, o comando do partido aqui no estado está dando oportunidade para as pessoas novas, para as pessoas que estão chegando e valorizando aquelas lideranças tradicionais também do partido. E ainda tivemos o ex-presidente Itamar Franco, que quando foi governador de Minas de 99 a 2002, era afiliado ao PMDB. Pai do Plano Real. Exatamente. Que salvou o país naquele momento, né? Devemos agradecer até hoje o Itamar. Ô, presidente Baleia Rossi, sobre o partido em si, no meio político já se falou numa possível fusão do MDB com o PSDB. O que tem de verdade nisso? O que tem de concreto nisso? Olha, nós temos uma excelente relação com as lideranças do PSDB. O PSDB nasceu lá atrás, saindo do nosso MDB, né? Lideranças como Fernando Henrique Cardoso, como Mário Covas, Franco Montoro, que foram líderes importantes do MDB, em determinado momento acabaram criando a social-democracia brasileira, o PSDB, e tiveram uma participação nesses últimos anos, né, nas últimas décadas, com bastante eloquência, com bastante importância para o país. Inclusive o Fernando Henrique era ministro da Economia, né, ministro da Fazenda do Itamar, depois foi presidente e tiveram uma participação grande. Política é diálogo, né? Eu procuro sempre fazer a boa política e, mesmo pensando diferente de muitos outros agentes políticos, eu sempre procuro respeitar as pessoas, porque ninguém é dono da verdade. Às vezes a pessoa que pensa diferente de você pode ter razão em muitas das questões. Eu acho que conversar com pessoas que querem o bem do país nunca é demais. E o MDB, PSDB e outros partidos que têm uma característica mais do centro democrático, toda vez que conversam é positivo. E nós gostaríamos muito de olhar para frente, fortalecendo um núcleo que está mais ao centro do país. A gente sabe que a política hoje está muito polarizada, esquerda contra direita, mas acaba virando mais briga do que uma proposta realmente de país, ou para a cidade, ou para o estado. Toda vez que a gente puder dialogar, mesmo com diferenças, a gente vai fazer, porque eu acho que é assim que a gente consegue somar forças para construir algo melhor para o nosso país. A gente falou de nomes de peso do MDB. Alguma sondagem do partido para uma possível filiação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que hoje é filiado ao PSD? Você sabe que o Rodrigo já militou no MDB. Ele foi presidente da CCJ, eu era o líder do partido à época, no governo do presidente Michel Temer. Eu tive a honra de indicá-lo presidente da CCJ à época. Ele está terminando como deputado federal. E ele está terminando um ciclo na presidência do Senado. É um grande homem público que contribuiu muito nos últimos anos para o nosso país. Essa é uma discussão que tem que acontecer aqui em Minas Gerais. Eu acho que, assim, a política, quando eu sou chamado para ir num estado para, por exemplo, abonar a ficha de filiação do Paulo Brant, para mim é uma honra.
Agora, é uma construção local, né? Toda vez que um líder nacional interfere num estado, muitas das vezes ele erra. Por quê? Porque você tem a conjuntura, você tem a realidade, você tem o dia a dia local. Se essa construção existir, ela tem que ser feita aqui pelas lideranças de Minas Gerais. Agora temos uma relação, o próprio MDB do Senado tem uma relação muito próxima ao presidente Rodrigo, portanto, diálogo sempre acontece. Agora, em relação a um outro tema nacional, qual é a avaliação que o senhor faz hoje do governo do presidente Lula? O MDB, inclusive, tem espaço dentro do governo, tem ministérios, né? Apoia o governo do presidente Lula. Hoje saiu uma pesquisa Genial Quest mostrando que o presidente Lula, em 2026, ele venceria, né, se as eleições fossem hoje, ele venceria todos os adversários colocados no Senado, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a avaliação que o senhor faz hoje dessas duas principais figuras da política nacional? O presidente Lula, hoje no exercício do mandato, 2 anos de mandato, e o ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo estando inelegível, mas tem a sua força política também ainda. Olha, o MDB, nacionalmente, definiu ter uma relação propositiva e colaborativa com o governo federal. É importante a gente lembrar que na última eleição presidencial, em 2022, o MDB teve candidatura a presidente da República, né? Muitos não acreditavam, muitos duvidaram da coragem do MDB de construir uma candidatura que pudesse falar das bandeiras do partido, mas nós fomos muito firmes no sentido de lançar a Simone Tebet, que foi uma voz das mulheres, que teve também uma participação efetiva nos debates, contribuiu muito para o fortalecimento da nossa democracia. Teve, inclusive nós tivemos um momento que nós comemoramos muito, porque ela foi em 3º lugar. Hoje nós temos o ex-presidente Bolsonaro e o presidente Lula como grandes figuras da política nacional, e a Simone Tebet, que representou o MDB, ela passou o Ciro Gomes e ficou em 3º lugar, representando muito bem o nosso MDB. E ela colocou algumas questões que eram base daquilo que o MDB estava propondo para o país. Por exemplo, a reforma tributária. Hoje mesmo o Senado está votando, ontem votou a regulamentação da reforma tributária na CCJ, hoje está votando no plenário, e é uma proposta de minha autoria, né? Como presidente do MDB, a PEC 45, que foi votada, originou a emenda constitucional 132, e a reforma tributária, por mais que as pessoas às vezes por desconhecimento falem coisas que não têm conexão com a realidade, ela vai ser a grande reforma que vai fazer com que a nossa economia volte a crescer. Reforma tributária vai fazer com que a nossa tributação no consumo, que é a pior do mundo, que é complexa, que é cumulativa, que é cheia de distorções, que atrapalha as empresas, siga o exemplo dos IVAs mundiais, do Imposto de Valor Agregado. Mais de 170 países do mundo utilizam o IVA, e o MDB tinha uma o Brasil tinha uma jabuticaba, e o MDB contribuiu com esse tema. A Simone trouxe também o projeto da igualdade salarial entre homens e mulheres. Em pleno 2023, nós tínhamos um absurdo de diferenciação salarial. Também conseguimos avançar. O Helder, nosso governador do Pará, coloca a COP30 no Brasil, na Amazônia, como algo extremamente importante para debater o clima. Então o MDB não é que tem participação no governo, o MDB tem participação hoje na agenda do país. Ontem mesmo nós fizemos uma reunião da bancada do MDB para discutir a questão do equilíbrio fiscal. Hoje, se tem um projeto que nós precisamos finalizar o ano e aprovar, é o ajuste fiscal. Por quê? Porque nós temos o dólar a mais de R$6. Nós temos uma inflação que está estável, mas crescendo. E quando a inflação cresce, prejudica a população mais pobre. Nós temos os juros que o Copom agora aumentou mais 1%, de 12,25%
Então, nós precisamos dar a nossa contribuição para o ajuste fiscal, para o controle das despesas públicas, cortando desperdícios e aí dando a esperança do país ter uma vida melhor, de ter um equilíbrio nas contas públicas e isso passar para a população. Acho que o mais importante é a gente saber que todo esse esforço só vale a pena se a gente tiver uma qualidade de vida melhor para as pessoas. É por isso que o MDB está na luta, trabalha incansavelmente para que a gente possa cuidar bem do nosso país. Conversamos ao vivo aqui no Plantão na Cidade com o deputado federal Baleia Rossi, ele é presidente nacional do MDB, está aqui na capital, há pouco filiou ao MDB o ex-vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brandt, e à noite Baleia Rossi vai estar na Câmara Municipal porque vai ser o orador da solenidade de entrega do grande colar do mérito legislativo. Deputado Baleia Rossi, obrigado pela presença do senhor, um grande abraço. Muito obrigado e para mim é um privilégio poder receber essa honraria na Câmara Municipal. Eu que comecei minha vida pública em 1992 como vereador na minha cidade, que é Ribeirão Preto. Então, já agradeço de coração a possibilidade de estar na Câmara Municipal de Belo Horizonte recebendo essa homenagem. Muito obrigado. Um grande abraço, deputado. Prazer tê-lo aqui, viu?